Qual a sua opinião sobre Carlos Nobre? Horrível. Sejam bem-vindos. É uma entrevista que participam Adelino Moreira e Nelson Gonçalves. E Adelino Moreira expressa essa opinião assustadora sobre Carlos Nobre. É uma pena que a pessoa que estava entrevistando não questionou, não falou, por exemplo, por quê? Mas essa opinião em que sentido? Talvez o Adelino Moreira fez algum gesto para a pessoa passar para frente, passar para outras perguntas. Parece que o Adelino Moreira não gostava de falar sobre Carlos Nobre, mas era um cantor que, por exemplo, cantava horrivelmente. Não tem sentido, né? Para muitos, Carlos Nobre foi o cantor que mais chegou perto do Nelson Gonçalves ali naquele estilo do Nelson. E para alguns ele é praticamente um sósia do Nelson ali mesmo, ó, como fosse um substituto do Nelson. É um grande cantor, na minha opinião, Carlos Nobre era um grande cantor, não era melhor que o Nelson, assim, tô falando da minha opinião. O Nelson tinha a voz um pouco mais viva, um pouco mais bonita, era uma voz assim mais aberta, né? A do Carlos Nobre era uma voz mais fechada, mas o tom ali era mais ou menos a mesma coisa. Talvez o Nelson cantasse em tons mais graves, o alcance de grave do Nelson fosse maior, a extensão do Nelson talvez acredite ser maior também. Vocês não viram o Nelson dizer que tinha extensão maior do que a do Frank Sinatra? Quanto ao Frank Sinatra, eu não concordo do Nelson ter uma extensão maior não, tenho minhas dúvidas. Porque tem a parte, não é só dos graves, tem a parte dos agudos também. Eu acho que na parte dos agudos o Frank Sinatra alcança mais que o Nelson. Embora o Frank Sinatra quando era jovem, ele tinha graves consideráveis. Agora quanto ao Carlos Nobre, sim, me parece que o Nelson tinha uma extensão maior. Mas isso não quer dizer que o Carlos Nobre era uma porcaria de cantor. Vamos ouvir alguma coisa do Carlos Nobre aqui? Deixa eu ver aqui. Ela se enamorou de outro rapaz, assim que o ciclone atingiu. Uma voz bonita, né? O próprio Nelson gravou essa música, inclusive eu fiz um vídeo comparando os dois nessa música. Quem é novo no canal, procura esse vídeo aí que vale a pena para quem é fã dos dois. E essa música, ela é composição do próprio Adelino Moreira, entendeu? O Adelino Moreira tem músicas ali no repertório do Carlos Nobre. E fujo delas, aumentando o sofrimento que sinto nalma por saber que não me queres. Desce o luar por sobre o mar, por sobre a rua, onde eu caminho sempre só, quase a chorar. Bem parecido com o Nelson Gonçalves cantando essa música. Essa segunda música aí é de composição de Raul Sampaio. O Adelino Moreira foi um dos apoiadores da carreira do Carlos Nobre, no sentido que eu falo de incentivar ele a ser cantor. Foi uma das pessoas, pelo menos é o que diz algumas biografias do Carlos Nobre. Você pode ler, as biografias geralmente tem alguma coisa ali com o nome do Adelino Moreira. Falou assim, ó, você canta bem, você tem que cantar, você tem que tentar, não sei o quê. Se o Adelino Moreira achasse que ele era uma porcaria, ele teria incentivado. O Ciclone, por exemplo, é um sucesso ele foi um sucesso na voz de Carlos Nobre. Aí o Nelson, me parece que o Nelson, a gravação é regravada. O Nelson gravou depois do Carlos Nobre. Então teve música que foi entregue para o Carlos Nobre primeiro. Ah, mas o Nelson estava... Foi mais ou menos na época que o Nelson estava se metendo com aquele problema de drogas, os tóxicos lá. E nos anos 60, no começo, o Nelson chegou a ser preso. Quando o Nelson estava passando por aqueles problemas, chegou a ser preso, ele estava afastado da carreira, de fazer shows, que ele não estava fazendo shows. Ele estava até gravando discos, assim, mas shows ele não estava fazendo. E aí, o Adelino Moreira, eu já ouvi dizer que o Adelino Moreira foi quem lançou o Carlos Nobre. Só que essa informação eu não tenho certeza. Agora, mas independente de quem tenha lançado, o Carlos Nobre, ele estava gravando coisas de vários compositores, inclusive do Adelino Moreira. Essa do Ciclone é um sucesso do Adelino Moreira.
E aí, então, em que sentido? Como assim Adelino Moreira fala que ele era horrível? Como o repórter não aprofundou, não quis perguntar, algumas pessoas acreditam que o Adelino Moreira, na frente do Nelson, ele não queria contrariar o Nelson com nada. E o Nelson, não sei se tinha alguma rixa entre ele e o Carlos Nobre. Já ouvi falar alguma coisa também, mas nada concreto. Então, assim, ainda mais que o Nelson estava ali na frente dele na entrevista, ele talvez não quis falar nada sobre isso. Algumas pessoas também acreditam que o Adelino Moreira puxava muito o saco do Nelson. Então ele não ia elogiar um cantor que era rival do Nelson. Mas assim, como artista, será que ele quis dizer que era horrível na questão de responsabilidade? Será que ele não tinha responsabilidade de ir nos shows? Será que ele não tinha responsabilidade com os contratos ali? Mas se fosse isso daí, ele poderia ter dito isso do Nelson também. Porque quando o Nelson entrou no Tóxico, o Nelson também estava se afastando, não estava fazendo shows, não estava indo. Ele estava fazendo shows, era na boca de fumo. O Adelino Moreira poderia dizer isso do Nelson então, também. Que era horrível, que ele fez isso e aquilo, abandonou a carreira, não sei o quê. Né? Então, o Carlos Nobre era um cantor que tinha uma voz bonita, uma voz assim, marcante também, que dava conta do repertório, do estilo do Nelson, ele dava conta do repertório, não precisava ter toda aquela beleza da voz do Nelson, mas era uma voz que chegava perto. A voz chegava perto. Dava para enganar. Quem não é muito fã do Nelson, gosta do Nelson assim, aleatoriamente, até confunde o Carlos Nobre com ele. Acha que é o Nelson Gonçalves que tá cantando em certas músicas, entendeu? Então, é um cantor de respeito. Artisticamente, é um cantor que, assim, uma voz não é para qualquer um, né? Se você ligar o rádio ali, ou então ver intérprete cantando uma música do repertório do Nelson, só que ele não gravou muita coisa do repertório do Nelson. Na verdade, ele nem gravou coisa do repertório do Nelson. Na verdade, tem Neg, que é a composição de quê? Do Adelino Moreira também. O Ciclone, mas são músicas... Por exemplo, o Ciclone, ele foi... Eu acho que ele foi o primeiro a gravar. Neg já foi... Como foi o Nelson, o repertório original, o Nelson gravou primeiro. Mas Maria Bethânia gravou, então Altemar Dutra gravou, vários cantores gravaram Neg. Então talvez por isso a Adelino Moreira deixou o Carlos Nobre gravar. Mas não ia deixar gravar, tipo, um êxtase, uma Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Ele não ia permitir o Carlos Nobre cantar esse repertório que identificava mais o Nelson. Então talvez tinha uma rixa ali. Talvez o Nelson tenha dito, olha, Adelino, quando o Nelson voltou, né, pra carreira, olha, Adelino, ou é ele ou é eu. Se você ficar passando as músicas pra ele, você fica pra lá com a carreira dele. Ou você passa pra mim e continua sendo meu compositor, ou você fica sendo compositor dele. Eu acredito que teve isso, porque é uma coisa muito estranha, sabe? Eu acho que se ele fala como cantor, parece até que ele tá falando com despeito. Parece até que ele está sendo de certa forma ingrato com Carlos Nobre. É uma sensação que me pareceu. Ou se ele fala horrível no sentido de responsabilidades, da pessoa ser pontual nas coisas, ou fazer as coisas de qualquer jeito, eu não sei se é isso também. Mas isso me deixou cheio de perguntas. O Adelino Moreira fala isso num cantor do nível do Carlos Nobre. Mesmo tudo bem, ele preferindo o Nelson, ele deixou claro que o Nelson é o maior intérprete para ele. Tá, tudo bem, o maior intérprete, mas não quer dizer que os outros são uma porcaria. Ele deu músicas para grandes cantores também. Então, o que vocês acham disso daí? Vocês acham que o Adelino Moreira falou isso para puxar saco do Nelson, porque o Nelson estava perto dele? Vocês acham que o Adelino Moreira falou isso porque ele acha que o Carlos Nobre cantava uma porcaria? Ou vocês acham que o Adelino Moreira falou isso em questões da pessoa do Carlos Nobre, dele ser horrível, da pessoa? Vamos dizer assim. Mas se fosse isso, ele não teria que separar na hora e falar assim, não, ele podia ter falado, não, como cantor, excelente, mas como pessoa ele era horrível. Especificasse, mas ele só fala uma palavra e pá, já passa pra frente. Eu até acredito que o repórter quis perguntar mais alguma coisa, mas ele não permitiu sobre isso, eu acho. E aí, gente, o que vocês acham sobre essa situação aí? O que vocês acham do Carlos Nobre? Era isso que o Adelino falou? De alguma forma, vocês conhecem alguma coisa da vida dele? Até porque eu acho bem estreita a biografia dele. Então deixa a opinião de vocês aí. E até o próximo vídeo.